E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje a gente vai falar de funções contínuas em conjuntos compactos. Na verdade o que acontece é o seguinte, a gente quer falar sobre quando a função atinge valores máximo ou mínimo. A gente sabe do cálculo, tá? Não vou fingir que vocês não conhecem já os resultados, mas a gente sabe do cálculo que para determinar máximos e mínimos de uma função a gente precisa do conceito de derivada. Só que a gente ainda não falou aqui, certo? Só que antes disso é importante saber se a função atinge ou não. Lá na derivada a gente vai ver o método para determinar, né, como calcular de fato o máximo e o mínimo de uma função. E hoje a gente vai ver um resultado que garante uma condição suficiente para que a função atinja seu valor máximo e seu valor mínimo. Tá certo, pessoal? Então, vamos nessa! Bem, pessoal, então como eu já falei, problemas que envolvem, né, essa determinação de máximos e mínimos de uma função são bastante importantes dentro da matemática porque se aplica a diversas áreas, tá? Seja lá se você quer reduzir o custo, ou seja, você quer o mínimo lá numa função que é custo, ou você quer... Bem, que seja, né? Eu acho que o de custo é o mais importante, mas assim, aparece em vários contextos, em várias áreas, essa coisa de você achar o máximo ou o mínimo, né? E às vezes é até chamado de problema de otimização, né? E como eu já falei, né, na chamada, determinar um ponto onde a função atinge o máximo ou o mínimo, a gente precisa, né, essas técnicas precisam do conceito de derivada que a gente não falou aqui. Então o que a gente vai fazer hoje é tentar estabelecer algum resultado que garanta condições suficientes para que a função atinja o máximo ou o mínimo. Depois a gente vai ver como é que acha esses valores, né, de máximo e de mínimo, tá? Então vamos lá começar com um exemplo, tá bom? Para tentar motivar aí o nosso resultado, tá? É claro que se uma função ela é ilimitada superiormente, essa função não assume seu valor máximo, né? E também da mesma forma, se ela for ilimitada inferiormente, ela também não vai assumir o seu valor mínimo. Eu vou considerar agora a função com domínio intervalo aberto de 0 até mais infinito e, né, com contradomínio, que na verdade é a própria imagem, de 0 até mais infinito, né? Definida da forma f de x é igual a 1 sobre x, tá? A gente sabe que essa função ela é ilimitada superiormente, porque quando x tende para 0 pela direita, 1 sobre x vai para mais infinito, né? Então essa função é ilimitada, tá? Superiormente. Então, claro, se ela é ilimitada superiormente, essa função não assume valor máximo, tá? Ela não assume valor máximo porque ela é ilimitada superiormente. Agora veja que interessante, essa função ela é limitada inferiormente. Inferiormente ela é limitada porque, né, eu estou considerando aqui x positivo, então 1 sobre x é positivo também, né? Então ela é limitada pelo zero. Na verdade, assim, não é difícil provar, né? O limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x é zero, a gente já provou isso, tá? Usando esse argumento, ou o argumento até para provar esse limite, a gente prova que a imagem dessa função é todo esse semi-eixo aqui, aberto aqui de 0 até mais infinito. É todo esse intervalo aberto de 0 até mais infinito, beleza? Se a imagem é esse intervalo aberto, então o ínfimo da imagem é o zero que não está no conjunto. O conjunto não possui um menor elemento. Então essa função não assume um valor mínimo, tá? Então, embora ela seja limitada inferiormente, ela não assume um valor mínimo, tá? Ela não assume um valor máximo porque ela não é limitada superiormente. Ok. Veja que esse intervalo, essa função é contínua, tá? No intervalo aqui que ela está definindo, ela é contínua, né? No domínio, né? Agora, esse domínio é um intervalo aberto, beleza? E ilimitado. É aberto e ilimitado. Veja, se eu considerar, e aqui está o gráfico dela, né? Então, ela não possui máximo, porque ela é limitada superiormente, ela não assume
um valor mínimo, ela não assume um valor máximo porque ela é ilimitada, ela não assume um valor mínimo porque o ínfimo da imagem é o zero, que não pertence, né? Ela não chega a tocar no zero, tá? Se eu acrescentasse um ponto aqui no zero, aí beleza, né? Aí ela atingiria, né? Mas não é o caso. Ok. Só que agora, pessoal, veja que interessante. Se eu restringir o domínio dela para um intervalo compacto, AB, com A menor do que B e A e B positivos, né, claro. Se eu restringir o domínio dela para um intervalo compacto, aí sim essa função passa a assumir tanto o valor de máximo quanto o valor de mínimo. Tá? Essa função é decrescente, então o valor de máximo é assumido quando x é A, né? Porque ela é decrescente. Então, o valor do máximo seria assumido pelo menor x, já o valor de mínimo seria assumido pelo maior y, pelo maior x, que nesse caso seria o b, tá? Então aqui está o gráfico dessa restrição da função, né? Então, como eu já falei, nesse caso, né, a função é decrescente, eu estou pegando um intervalo fechado de A até B, então ela atinge um máximo e ela atinge seu mínimo. Agora, já dá para perceber que se eu não tivesse pego o intervalo fechado, se eu tivesse pego o intervalo aberto, aqui seria uma bolinha aberta, tanto aqui, e essa função continuaria ainda não assumindo nem seu valor máximo, nem seu valor mínimo. Tá? O que acontece é que essa função ela é contínua, do jeito que eu defini aqui no intervalo fechado, né, de A até B, então essa função ela é contínua num conjunto compacto. E o que a gente vai provar agora é que se a função é contínua num conjunto compacto, então ela assume tanto o mínimo quanto o seu valor de máximo. Certo? Mas para provar isso, eu vou provar isso que eu falei, é um corolário desse teorema agora que a gente vai provar. Que uma função contínua manda conjunto compacto em conjunto compacto. Tá? Então se f é contínuo e x é compacto, a imagem de x por f é um conjunto compacto. Beleza? Então, a função contínua manda conjunto compacto em conjunto compacto. Isso é uma propriedade importante porque vale de maneira mais geral dentro de topologia. Tá? Funções contínuas levam conjuntos compactos em compactos. Tá? Tem algumas outras coisas que valem de maneira geral, que até, na verdade, de maneira geral, se torna, às vezes, a definição. Por exemplo, vai ter um exercício na nota de aula para provar que imagem inversa de conjunto aberto é aberto se somente se a função é contínua. Em contextos gerais de topologia, isso vale, e na verdade, em alguns contextos, é essa a definição, essa que eu estou falando, que está no exercício, né, de conjuntos abertos. Então, esse teorema 3.26 aqui, que função contínua manda compacto em compacto, ela vale em situações de topologias mais gerais, não é só na reta. Tá? Ok, como é que eu demonstro isso? Eu não vou dar a ideia da demonstração, porque eu acho a demonstração suficientemente simples de se entender, tá? Talvez a ideia da demonstração desse até mais trabalho, a não ser que eu fizesse um rascunho, né, já meio que demonstrando, beleza? Olha, o teorema 1.47, lá da parte de topologia, né, que é o capítulo 1, que na verdade é um teorema da parte de conjuntos compactos. Ele garante o seguinte, que um conjunto é compacto se somente se toda a sequência do conjunto possui uma subsequência que converge para alguém do conjunto. Não é, né? Então é um se somente se. X é compacto se somente se toda sequência de x possui uma subsequência que converge para alguém de x, tá certo? Então o que eu vou fazer é isso, eu vou pegar uma sequência de pontos na imagem e eu vou provar que ela possui uma subsequência que converge para alguém da imagem, beleza? Eu já vou fazer um rascunhozinho aqui, que é de costume, né? Veja, eu estou pegando uma sequência na imagem, então na verdade essa sequência tem que ser alguém dessa forma, né? Um f de xn com xn em x. Tá? E é claro, eu vou usar tanto o fato das hipóteses que eu tenho, é importante vocês sempre estar na cabeça que vai demonstrar. Quais são as hipóteses e onde eu quero chegar? As hipóteses é que f é contínua e que x é compacto. Então eu tenho uma sequência aqui pertencente a x, o que é que eu concluo? Por esse mesmo teorema, como x é compacto e essa sequência está em x, existe uma subsequência contida em x, tal, claro que é contida em x, né? Tal que essa subsequência converge para algum A que está em x, porque x é compacto e essa sequência é uma sequência toda contida em x, beleza?
E agora eu uso o fato da f ser contínua. Bem, eu tenho uma sequência, f é contínua, beleza? A está no domínio da f. Né? A está no domínio da f. Xn é uma sequência no domínio da f tendendo para A. Como f é contínua, a gente já provou esse resultado, é um resultado importante. Se eu tenho uma sequência tendendo para A sequência toda no domínio, A no domínio, quando eu aplico AF, que é contínuo em A, eu tenho que f da sequência tende para f de A. Beleza? Então, o que foi que eu provei? Né? Isso aqui, pessoal, é um YNK. Então, isso aqui é uma subsequência da sequência original que converge para alguém que, claro, está na imagem de f, né? Porque é f de A e A está em x. Tá? Então, essa é a demonstração. Bem, foi a demonstração, só que em rascunho, né? Então, pegue uma sequência YN na imagem, e eu quero provar que existe uma subsequência que converge para alguém da imagem. Bem, já que essa sequência é uma sequência da imagem, ela é a imagem de alguém. Então, YN é f de xn com xn no domínio. Mas, como eu já falei, né? Então, xn é uma sequência que está em x, e x é compacto. Se x é compacto, então ela possui uma subsequência que converge para algum ponto em x. Não é só converge para alguém de x. Tá? Só que a f é contínua nesse ponto A e a sequência está toda em x. Essa subsequência toda de x. Então, f de x tio n, né, que eu chamei assim agora, tem que convergir para f de A, porque a f é contínua em A e a sequência está toda em x. Beleza? E aí, claro, que eu provei é que essa sequência YN possui uma subsequência que está no conjunto, claro, né, que está no conjunto, possui uma subsequência que converge para um ponto do conjunto. Beleza? E aí o que é que eu concluo? Eu concluo a demonstração, não, eu nem concluí, né? Portanto, f de x é compacto, que era o que eu queria provar, tá? Minha letra aqui sai bem feia, pessoal, mas minha letra não é tão feia assim não, é porque eu tento escrever rápido. E aí, agora a gente demonstra o teorema de Weierstrass, que é um corolário quase que imediato do resultado anterior e de um teorema que a gente provou lá na parte de conjuntos compactos, que é o teorema 1.49. O teorema 1.49 diz que um conjunto compacto possui maior e menor elemento. Se x é compacto, então x possui o maior e o menor elemento. O que é compacto? Lembra? Um conjunto compacto é um conjunto fechado limitado. Todo conjunto limitado em R possui um ínfimo e um supremo em R, que não necessariamente estão no conjunto. Quando eles estão no conjunto, e aí o conjunto tem um menor e um maior elemento. Então, a gente provou no teorema 1.49 que todo conjunto compacto possui um maior e um menor elemento. Beleza? E aí o que acontece aqui, o teorema de Weierstrass diz o seguinte: se f é contínua e x, que é o domínio da f, é um conjunto compacto, então f assume seus valores de mínimo e de máximo. Ou seja, existem a e b no domínio, tal que f de a é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que f de b para todo x no domínio. Beleza? Então, se a f for contínua e o domínio for compacto, então a f assume seu valor de mínimo e seu valor de máximo. Veja aqui no exemplo anterior que eu botei 1 sobre x, né? Quando eu restringir para um domínio, para um intervalo compacto fechadozinho lá de a até b, a função passou a assumir valores de máximo e de mínimo, que antes ela nem tinha de máximo nem de mínimo, quando considerava o intervalo aberto de 0 até mais infinito, tá bom? Como é que eu demonstro isso? Simples, né? Pelo teorema anterior, f é contínua, x é compacto. Então, pelo teorema anterior, a imagem é compacta. Só que todo conjunto compacto possui um maior e um menor elemento. Então, tem um f de A e um f de B na imagem, tá? Ou seja, a imagem tem um maior e um menor elemento. Claro que vai ser, se está na imagem, vai ser um f de A e um f de B. E como é menor e maior elemento, f de A vai ser menor ou igual que todo mundo que está na imagem, que vai ser menor ou igual que f de B. Está todo x no domínio, beleza? Então, o teorema de Weierstrass, que garante, nos dá condições suficientes para a função assumir seus valores de máximo e mínimo, basicamente um corolário do teorema anterior, beleza? Eu fico brincando com o pessoal que na prova, se alguém escrever um nome errado de um teorema, perdeu a prova toda, não é só a questão não, né? Então, Weierstrass
é um bom nome para senha de Wi-Fi, né? Já foi a senha do Wi-Fi quando eu dividia apartamento com o Marcelo e a Alan, né? Que também são professores aqui do Departamento de Matemática da UFRPE. Então vamos lá. Vamos lá. Então, e aí um corolário, né, do teorema anterior garante que se é um corolário imediato, tá? Eu nem botei a demonstração aqui porque no teorema anterior, se x é... Na verdade, a gente nem precisa, né, do... É um corolário do teorema. Porque se f é contínua e x é compacto, então a imagem de f é compacto. E conjunto compacto é limitada. Então, se f é contínuo e x é compacto, então f é limitada. Claro, porque a imagem de f vai ser um conjunto compacto que é limitada. Beleza? Então não tenho o que demonstrar aqui, é bem imediato mesmo. Tá? E aí, pessoal, para terminar essa sessão, eu não vou demonstrar esse teorema. Já é o segundo teorema que eu realmente não demonstro. Claro, já teve alguns que eu deixei a demonstração como exercício. Mas no final da sessão anterior, que era de funções contínuas no intervalo, eu deixei um teorema sem demonstração e esse agora também, eu não quero gastar mais tempo nisso. Eu acho que já está ficando bem longo as coisas aqui. Eu já estou gastando muito tempo para explicar que eu não vou demonstrar. Eu acho que já daria tempo de eu ter demonstrado, tá? Então, esse, assim como o outro que eu não demonstrei, esse teorema garante condições suficientes para que uma função contínua bijetiva possua a inversa contínua. Eu já falei que uma função contínua bijetiva não necessariamente tem inversa contínua. Certo? Quando isso acontece, a gente diz que isso é um homeomorfismo. Tá? Aqui a gente tem mais um teorema que garante condições suficientes para isso. Tá? Então, se x é compacto, então toda objeção contínua f de x em y tem inversa contínua, né? G de y em x. Tá? Veja, se f é contínua e bijetiva e x é compacto, então a inversa da f é também contínua, tá certo, pessoal? Então, essa é a aula de hoje, tá? Bem simples, tá? Que é funções contínuas em conjunto compacto. Essa sessão eu estou seguindo o livro do Elon, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre continuidade uniforme. Eu também espero não gastar tanto tempo com isso, tá certo, pessoal? Então, até a próxima.